Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Meu nome é Jean. A gente está aqui representando o departamento LGBTQIA+, aqui da ABENS. Então, hoje, nós vamos aqui, seguindo os eventos que estão acontecendo toda quarta-feira, na Passarela da ABENS, nós vamos falar sobre particularidades das disfunções sexuais na população LGBT. Tema bastante oportuno, que nessa segunda-feira foi o Dia Mundial contra a homofobia. Então, é bastante pertinente que essa semana a gente fale sobre esse tema e também lembrando que grande parte da população se identifica com entre as várias identidades LGBTQIA+. Só para vocês terem uma ideia, recentemente foi publicada uma pesquisa norte-americana que estimou que quase cerca de 6% dos americanos se identificam com uma dessas identidades, e interessante que aquela população mais jovem, ou seja, os que nasceram desde 1997, esse número sobe para quase 15% das pessoas se identificando com alguma dessas identidades. Então, é com prazer que eu aqui apresento a doutora Luana Flauzino. Ela é médica ginecologista, ela é doutoranda pela Universidade do Porto, em Portugal, na área de sexualidade médica, e ela irá falar sobre disfunções sexuais nas mulheres lésbicas, particularidades nas mulheres lésbicas e bissexuais. E também, para vocês terem uma ideia, a doutora Luana, ela está em Portugal agora, ou seja, lá o horário está bem mais adiantado. Então, Luana, seja muito bem-vinda e boa apresentação. Obrigada, Jean. É uma honra para mim participar do webinar da ABENS e é com muito prazer que eu falo desse tema.
Vou aqui compartilhar a tela. Eu vou falar sobre as particularidades das disfunções sexuais em mulheres lésbicas e bissexuais. E vamos começar pela uma revisão sistemática da literatura sobre disfunção sexual em mulheres lésbicas. Quais foram os achados dessa revisão? Relativo ao transtorno do orgasmo feminino, os autores viram que há uma dificuldade em elucidar as prevalências devido à ampla gama de estimativas, mas encontraram que lésbicas têm menos problemas de orgasmo do que as mulheres heterossexuais. Referente ao transtorno do interesse e excitação sexual, as mulheres lésbicas podem ter taxas mais baixas dessa disfunção do que as mulheres heterossexuais. E sobre o transtorno da dor genitopélvica e de penetração, os resultados são bem confusos. Alguns estudos não encontraram diferença entre lésbicas e heterossexuais, e outros encontraram que mulheres lésbicas têm menores taxas dessa disfunção. Entretanto, eles conseguiram estimar a prevalência dessa disfunção em mulheres lésbicas de 5,9 a 24,2. E ressaltaram a importância do conhecimento das práticas sexuais para o diagnóstico dessa disfunção. A disfunção, no caso de disfunção sexual induzida por substância ou medicação, eles não encontraram nenhum estudo. Aqui um novo estudo realizado em 2012, com mulheres que tiveram envolvimento sexual com outras mulheres, comparadas às mulheres que tiveram atividade sexual exclusiva com homens. Eles utilizaram o FSI, o Índice de Função Sexual Feminino, para estimar as disfunções sexuais femininas. Eu digo estimar porque o diagnóstico de disfunção sexual feminina é um diagnóstico clínico, né, através de uma avaliação clínica. E não é possível fazer esse diagnóstico a partir de um questionário de autorrelato. Então, eles apenas utilizaram os domínios do FSI para estimar essas disfunções. E controlando com sexual distress, né, o sofrimento causado pela disfunção sexual. E o que eles encontraram? Que mulheres não heterossexuais tinham mais desejo sexual, menos satisfação sexual e estavam mais angustiadas com os problemas sexuais do que as mulheres heterossexuais. Mas, enfim, quais são as particularidades dessa população? Porque esses estudos que a gente acabou de ver, eles estavam sempre comparando as disfunções com as disfunções de mulheres lésbicas. Mas quais são as particularidades da população lésbica e bissexual? Bom, é muito importante a gente conhecer o funcionamento sexual das mulheres lésbicas e bissexuais. A literatura chama de funcionamento sexual, outros autores de função sexual. No Brasil, a gente utiliza mais o termo função, aqui em Portugal, mais funcionamento. De qualquer forma, são praticamente sinônimos. Então, saber o funcionamento sexual é muito importante. E vários autores identificam que o funcionamento sexual está diretamente associado à satisfação sexual dessas mulheres. Lembrando que a satisfação sexual é o indicador máximo de saúde sexual, segundo a OMS. É meio chato ficar ouvindo toda hora a palavra sexual, mas é como são chamados esses termos. Então, quanto maior o funcionamento sexual dessa mulher, quanto melhor o funcionamento sexual dessa mulher, maior a satisfação sexual. E quais são as variáveis que moderam o funcionamento sexual de mulheres lésbicas e bissexuais? São práticas, de acordo com as práticas sexuais, a motivação, características do relacionamento, estressores internos e externos, orgasmo, lubrificação, excitação, dor, saúde física e mental, aspectos cognitivos e afetivos e idade. Lembrando, mais uma vez, que se a mulher tem um bom funcionamento sexual, é satisfatório, estamos tranquilos, ela está feliz. Mas se o funcionamento sexual não for bom, não satisfatório, a gente vai encontrar a disfunção sexual. Esse é o modelo ecológico de Henderson que ele criou em 2008,
sobre satisfação sexual em lésbicas e bissexuais. Como a gente viu no slide anterior, a função sexual está diretamente associada com satisfação sexual. Mas o que é interessante nesse modelo é o papel importante da satisfação no relacionamento. Ele está mediando várias variáveis, vários fatores, e inclusive atravessando, né? No caso, por exemplo, o apoio social, maior apoio social, maior satisfação no relacionamento, maior satisfação sexual. E também relaciona a homofobia internalizada, a depressão e a função sexual. É importante também ver a associação entre o apoio social e a depressão, que é direto, ou seja, maior apoio social, menores taxas de depressão. Esse foi o modelo de satisfação sexual criada por Henderson. 5 anos depois disso, 5 anos após, duas investigadoras criaram um modelo conceitual da função sexual de mulheres que fazem sexo com mulheres. Nesse caso, então, é da função sexual o modelo. E é importante a gente avaliar esse termo, né, em parênteses, o termo mulheres que fazem sexo com mulheres. Quem são elas? São mulheres lésbicas, bissexuais, mulheres queer, pansexual, questioning, e inclusive mulheres heterossexuais, porque há estudos que mulheres autoidentificadas como heterossexuais já fazem sexo com mulheres ou já tiveram relações sexuais com outras mulheres. Então, esse termo engloba as mulheres de acordo com o comportamento sexual, não de acordo com a orientação sexual. Enfim, voltando ao modelo, eu coloquei aqui em marcações cor-de-rosa, nas variáveis que já estavam no outro modelo. Então, a gente tem aqui a função sexual, diretamente associada à satisfação no relacionamento, recebendo várias setinhas, né, estando associado com várias variáveis, a homonegatividade internalizada com o bem-estar psicológico. No modelo anterior, ele utilizava apenas a depressão, aqui é o modelo cita o bem-estar psicológico como um todo. Então, se mantém o apoio social, mediado pela satisfação sexual, pela satisfação no relacionamento, igual ao outro. Aqui, as autoras ressaltam a importância da intimidade emocional, que maior intimidade emocional traz maior satisfação no relacionamento. E isso repercutindo em boa satisfação, em bom funcionamento sexual e satisfação sexual. E também ressalto o poder nesse relacionamento e a falta de reconhecimento cultural, entre as outras variáveis. Essas elas ressaltavam com mais importância. De forma clara, elas colocaram assim. As variáveis que são de todas as mulheres, da sexualidade de mulheres em geral. Então, são as variáveis demográficas, o bem-estar psicológico, as variáveis da parceria e do relacionamento, o funcionamento sexual, o relacionamento em si, as características desse relacionamento e a satisfação sexual. No entanto, quando a gente fala de mulheres que fazem sexo com mulheres, elas encontraram as variáveis adicionais, específicas para essa população, que são a homonegatividade interna de si mesma e da parceira, a importância da intimidade emocional, igualdade do relacionamento, que a gente vê no modelo delas, né, como a palavra poder. Então, a igualdade no relacionamento é esse equilíbrio de poder. Presença de apoio, aceitação social e reconhecimento cultural. Coloquei nesse slide esses fatores específicos das mulheres lésbicas e bissexuais, mesmo que já estavam no modelo, só para mostrar a quantidade de autores que afirmam e reafirmam a importância de alguns deles. O apoio social, satisfação no relacionamento, realmente ele é bem central na sexualidade dessas mulheres, bem-estar físico e mental, sintomas depressivos,
ansiedade, hostilidade e homofobia internalizada, que também é escrito por vários autores. E eu queria falar um pouquinho mais da homofobia internalizada, já que ela repercute bastante na função sexual dessas mulheres. A homofobia internalizada é a internalização de um gay ou lésbica das atitudes negativas da sociedade para com essa população. Ela causa muita angústia para muitas mulheres lésbicas e gays, homens gays. Além disso, evoca a culpa e o medo relacionado à própria sexualidade. É descrito que altas taxas de homofobia internalizada foram associadas a abusos de substâncias, transtornos alimentares e suicídio. Ela está correlacionada com a sintomatologia depressiva e sintomas de ansiedade. Além disso, como a gente pode ver, é um fator de risco, o principal fator de risco para disfunções sexuais e na população LGBT. Bom, com todas essas informações, como é que a gente pode atuar, né? Além da investigação de disfunções sexuais femininas para a população de mulheres em geral, é importante a gente perguntar a essas mulheres: você faz sexo com mulher, com homem e mulher? Porque a gente viu que nem sempre a orientação sexual vai ser condizente com o comportamento sexual, então é importante a gente investigar as parcerias sexuais. Quais são suas práticas sexuais? Sexo oral, anal, o sexo vaginal penetrativo é feito com dedos, pênis, brinquedos eróticos. Como a gente viu, é muito importante saber as práticas sexuais para o transtorno, para a investigação do transtorno da dor genitopélvica e de penetração. Quais as características desse relacionamento? Qual é a qualidade? Está satisfeito com esse relacionamento? Qual é a duração? Como está a saúde mental dessas mulheres lésbicas e bissexuais? Porque também, como a gente viu, existe um alto índice de homofobia internalizada que repercute na saúde mental. Então, a gente deve investigar depressão, ansiedade, abuso de álcool, de drogas. Além disso, é muito importante a gente investigar o sofrimento. Além do sexual distress, que é o sofrimento relacionado a disfunções sexuais, também sofrimento em relação à orientação sexual não heteronormativa, aos estressores externos, como violência, coerção sexual, abuso moral sexual, e também investigar a satisfação sexual. Está satisfeita com a vida sexual? Porque a gente viu que a satisfação sexual tem um papel muito importante. Na literatura, não foi descrito nenhum tratamento para essas mulheres nas disfunções sexuais. Realmente, a investigação fica só apenas na descrição dessas particularidades e também aprofundando-se em relação às disfunções sexuais em comparação com heterossexuais. De qualquer forma, eu acho importante falar algumas coisas nessas considerações finais. Apesar de serem coisas, palavras muito óbvias, informações muito óbvias, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que deixar bem claro, né? E importante recordar. Quando atender mulheres lésbicas, bissexuais ou mulheres que fazem sexo com mulheres, é muito importante trazer para a consulta um ambiente acolhedor. O profissional de saúde tem que ter uma postura não julgadora e ofertar um ambiente seguro para elas, para não reproduzir a heteronormatividade vigente já na sociedade, né? Essas mulheres têm que se sentir confortáveis para elas poderem falar as angústias, as dúvidas, os problemas sexuais ou outros tipos de problemas, né? Livre da opressão que já sentem fora desse consultório, fora desse ambiente de consulta. Além disso, é muito importante para o conhecimento médico sobre as práticas sexuais. Não só em relação para as disfunções sexuais, mas sim para o atendimento básico de saúde, né? É importante porque saber as práticas sexuais individualizadas de cada mulher, podemos focar no tratamento adequado e nas orientações preventivas, em relação ao câncer do colo do útero
infecções sexualmente transmissíveis, AIDS. Então, é muito importante. A partir do momento que a gente sabe as práticas sexuais, a gente vai orientar corretamente para a prevenção disso. Outra coisa que é muito importante, como profissionais da saúde, é lembrar que saúde não é ausência de doença. E nós somos promotores da saúde. Lembrando que saúde é bem-estar físico, mental e social. E devemos promover isso, né? E ao promover uma saúde sexual satisfatória, é para além de uma disfunção sexual corretamente diagnosticada. Por quê? Como, por exemplo, uma paciente está com queixa de falta de orgasmo há 3 meses e tem realmente se chateado com essa situação. A gente não pode falar, retorna daqui 3 meses, né? Que é quando o DSM-5 fala, né? Que características do diagnóstico de disfunções sexuais. Mas, no mínimo, 6 meses de persistência da queixa sexual associada a sofrimento. Então, se essa mulher tem uma queixa de 3 meses, a gente não vai falar volta daqui 3 meses para completar os 6 meses e fechar o diagnóstico, né? A gente precisa acolher essa queixa. Então, a partir disso, acolhendo essa queixa, investigando melhor, até mesmo, muitas vezes, simplesmente conversar, orientar, explicar como é o ciclo de resposta sexual, anatomia e fisiologia para essas mulheres, já tem um ganho muito grande, a partir dessa atenção, esse cuidado maior. E também vale ressaltar que a sexualidade é uma ciência biopsicossocial e a abordagem multidisciplinar é importante, imprescindível. Muitas vezes, médicos, a gente tem que saber qual que é o nosso limite, né? A gente não consegue dar o suporte psicológico para essas mulheres, né? Para nenhuma paciente. Precisa mesmo da abordagem de um profissional da psicologia, porque a gente viu também que a saúde mental, que a homofobia internalizada, ela repercute em diversas coisas, inclusive nas disfunções sexuais. Então, por isso, é realmente ter esse suporte psicológico para as mulheres durante o tratamento ou quando notar que há alguma enfermidade mental. E é isso, obrigada e aberta a perguntas. Luana, muito obrigado, né? Foi uma apresentação muito abrangente, muito didática também. Você abordou diversos temas, conseguiu inclusive mostrar modelos, né, que estão relacionados a esse grupo de pessoas, né? E só para lembrar também, esqueci de falar, né? A Luana, ela, apesar de estar lá em Portugal, ela é associada, né, aqui junto com a BENS. Então, muito obrigado pela tua apresentação. Eu vou passar a palavra para o palestrante seguinte, se a gente daí tiver tempo no final, a gente vem para perguntas. Tudo bem, Luana? Então, agora na sequência, né, nós temos o doutor André Marques Cunha, né, ele também é ginecologista, ele é doutor, né, pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp, e atualmente ele coordena, né, um ambulatório, né, para pessoas trans, né, lá de Goiânia. Daí você me corrige se eu estiver errado, André. E o André, né, ele vai falar, né, sobre, ele é membro aqui do departamento LGBTQI+, e ele vai falar sobre particularidades agora, né, em relação, né, aos homens que fazem sexo com homens, né, aos gays e todas as pessoas que fazem sexo com homens, enfim. Então, passo a palavra agora para o André. Muito obrigado, André. Pois bem, eu quero dar uma boa noite a todos. Em especial, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer a professora Carmita e o professor Giancarlo pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu queria compartilhar com vocês que eu estava aqui no meu consultório, onde eu estou agora para falar, e fui tomado por uma sensação de ansiedade. Eu falei, mas por que isso está acontecendo, né? Eu estou acostumado a dar aula e tudo, mas aí eu comecei a me lembrar da época que a gente era criança e tinha, assim, aquelas apresentações de quadrilha e tudo mais, que a gente ficava ansioso para ver se dá certo e tudo mais, e aí eu me toquei o quanto é importante estar falando com vocês aqui, especificamente na ABENS.
que é um sonho para todos nós que gostamos de estudar sexualidade, né, um ambiente, e por isso eu agradeço muito a professora Carlita por ter pensado nesse espaço, a nossa presidente, e agradecer o acolhimento e a possibilidade de compartilhar ideias com vocês, né. Bom, meu nome é André, eu sou ginecologista, como o Giancarlo falou, né, a minha prática, eu estou em Goiânia, minha prática é basicamente, eu sou professor de ginecologia e também atendo no consultório, atendo mulheres e homens também, a parte orgânica especificamente nas mulheres, a parte mental eu tenho eu sigo ali ou da TCC ou da psicanálise, e eu fui convidado para falar sobre disfunções sexuais em homens que fazem sexo com homens, e o curioso foi que eu olhei para esse tema e falei, nossa, eu nunca ouvi ninguém falando especificamente disso, né, então eu quero agradecer, Jean, porque foi a oportunidade para estudar esse tema, né, e, ao mesmo tempo, comparar o que eu encontrei na literatura com o que acontece na minha casuística pessoal, e, curiosamente, eu falei, bom, vai ser basicamente a mesma coisa, e eu descobri que não, tem aí uma questão que eu não estou fazendo, que é uma coisa prática, né, e alguns aspectos que a gente precisa dar mais relevância, então foi um prazer estar aqui compartilhando isso com vocês, tá? Inicialmente, eu queria falar sobre conceitos básicos aqui, muito embora a nossa colega Luana tenha falado brilhantemente antes, mas a gente vai repetindo, porque faz parte aqui né, da nossa, que a gente preparou. A primeira coisa é sobre o conceito de disfunção sexual, que é a incapacidade de participar do relacionamento sexual com satisfação, que pode ser de origem biológica, psicossocial, ou mesmo uma mistura dos dois fatores, né? E aí vem esse termo, homens que fazem sexo com homens, né? O que são esses homens que fazem sexo com homens? Por que não falar simplesmente homossexual, bissexual e tal essa terminologia? Esse termo surgiu na época da epidemia, da pandemia, na verdade, né? Do HIV, da AIDS, e o pessoal da epidemiologia criou esse termo justamente para englobar também os homens que não tinham uma orientação sexual, homossexual ou bissexual, mas que praticavam sexo com outros homens. Quem quiser ter uma ideia do que era nessa época, se não viveu, tem um filme muito legal que é o Clube de Compras Dallas. Para ter uma ideia ali, o personagem principal é um homem que faz sexo com um homem que não era homossexual. É um exemplo que a gente pode ver o quanto é pertinente esse termo sendo usado, ao invés de simplesmente se referir à orientação sexual desses homens, né? Bom, vamos lá. Em termos de terapia, né, a gente fala muito de terapia sexual, porque essa aula, na verdade, é sobre disfunções sexuais, tanto orgânicas quanto de origem mental, mas o foco é na origem mental mesmo, né? As estatísticas englobam tudo, mas a gente vai falar um pouco mais da parte mental, e as pessoas se perguntam, o que é essa tal de terapia sexual, né? Primeiro, o que é? O conceito é um conjunto de intervenções sobre o sujeito com o objetivo de ressignificar a percepção sobre si, sobre o mundo, o futuro, os aspectos relacionados à sua interação sexual e, consequentemente, diminuir o seu sofrimento. Lembrando que em sexologia, sofrimento é um conceito básico, divisor de águas entre o que merece tratamento ou não. Então, a gente vê aí que a terapia sexual está bem focada nisso. E ela pode lançar a mão de várias ferramentas, de várias linhas teóricas, as terapias cognitivo-comportamentais, psicanálise, gestalt, enfim, uma série delas eu não vou citar todas, porque a gente corre o risco aqui de deixar fora algumas linhas muito importantes. Mas o que é interessante a gente lembrar é que, para ser considerada terapia sexual mesmo, ela precisa ser embasada cientificamente, qualquer que seja dessas diversas linhas de pensamento, e aplicada sempre por profissionais devidamente habilitados. E, nesse sentido, a ABENS está tendo uma política muito legal no sentido de aceitar como seus membros profissionais da área da saúde, ou especificamente correlatas, e o que promove essa quase que garantia de que esses profissionais que estão se dizendo terapeutas sexuais realmente tenham a formação adequada. E vamos lembrar que, para um adequado, os melhores resultados, a gente sabe que a terapia combinada entre medicamentos e a psicoterapia tem apresentado melhores resultados. Pois bem, será que é importante falar de disfunções sexuais especificamente nessa população de homens que fazem sexo com homens? Isso é importante? Tem alguma relevância? Pois bem, eu corri atrás das estatísticas. Então, o estudo sobre a vida sexual do brasileiro, de 2004, nos mostra que 18,2% dos homens da população geral de homens relataram que em algum momento homens que fazem sexo com homens.
Uma publicação de 2008 nos aponta 42% dos homens que tiveram alguma dificuldade sexual em algum momento da vida, mais do que o dobro da população geral masculina, né? E aí vem uma outra publicação um pouco depois, de 2010, que descreve, de Hirschfeld, né? Que descreve 79%. 79% de relatos de que tiveram alguma dificuldade sexual, né, nessa população de homens que fazem sexo com homens. E essa publicação mesmo nos traz alguns dados bastante interessantes, né, porque ela trouxe o quê? Ela foi feito um questionário aplicado em 7.001 homens que fazem sexo com homens com mais de 18 anos de idade, né, recrutados via canais de internet destinados ao público gay. Isso foi entre 2000 e 2005. Né, as características da internet eram um pouquinho diferentes de agora, mas está valendo aí enquanto estudo dessa população. E ele encontrou, tá bom, as disfunções mais frequentes foram a diminuição do desejo sexual, ok? A disfunção erétil, a anorgasmia, a ansiedade de desempenho, a ejaculação precoce, dor durante a relação sexual, relação como um todo insatisfatória, né? E este autor conseguiu criar 4 padrões, né, enquadrar esses homens basicamente em 4 padrões. Eu achei isso muito interessante, porque para nós que fazemos também a parte terapêutica, é interessante a gente poder se guiar mais ou menos, entender um pouco em qual desses perfis o paciente que nos procura está se enquadrando, né? O primeiro perfil dentre esses homens que ele descreve é aquele homem que tem ausência de disfunção sexual. Ok, isso que não tem problema, esse aí está resolvido, né? Agora, o segundo grupo seriam os homens que têm disfunção erétil e, curiosamente, ele se associa muito também à ansiedade de desempenho, ou seja, esse segundo grupo tem uma grande correlação entre essas duas coisas. No terceiro grupo, baixo desejo e prazer. Pronto, isso é o que caracteriza isso. Agora, esse quarto grupo aqui é que nos chama a atenção, né, e isso é uma coisa que eu comecei a me questionar no consultório também, eu vou precisar prestar mais atenção, né, que ele agrupa aqui os homens nesse padrão, vários homens com várias disfunções sexuais associadas e dor na prática receptiva anal, né? E ele viu que o perfil desses homens, geralmente, era associado ao uso de drogas, ao uso recreativo de medicação para a disfunção erétil, geralmente homens mais jovens, sem parcerias fixas, pior saúde física e mental e maior exposição a infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, a gente pode ficar mais atento a esse grupo aqui de homens, né? Mais para frente, a gente traz aqui agora uma revisão sistemática com meta-análise de 2019, um trabalho bastante recente, com nível 1 de evidência, e que nos traz uma coisa que, na prática, pode nos ajudar aqui, né? Ele conseguiu encontrar 4 estudos de caso controle e comparando a prevalência de disfunção erétil e de ejaculação rápida entre homossexuais e heterossexuais. Ele conseguiu coletar dados de 1.807 homossexuais e 4.055 heterossexuais, né? E olhem só o que ele encontrou na prática, bastante prática. Disfunção erétil. Os homossexuais relatam 1,5 vezes a mais de disfunção erétil do que os heterossexuais. Vejam só como é importante a gente ficar atento a isso, né? Já a ejaculação precoce, os homossexuais relataram, neste estudo aqui, os homossexuais relataram 28% a menos do que os heterossexuais de ejaculação precoce. Mas será que a gente pode encarar esse dado assim de uma forma tão crua, tão básica? Vejam só alguns questionamentos acerca, principalmente de ejaculação precoce na população de homens que fazem sexo com homens. Esse estudo aqui, está falando de ejaculação precoce, mas há outros autores. Primeira coisa, há um grupo que questiona o seguinte. Primeira coisa, para a gente falar essa comparação, né, entre heterossexuais e homossexuais, os homens que fazem sexo com homens foram excluídos de ensaios clínicos muito importantes. Isso pode ter impacto nas revisões sistemáticas, né? As definições do DSM-5 sobre ejaculação precoce são direcionadas para a ejaculação intravaginal e, portanto, tem pouca aplicabilidade na população de homens que fazem sexo por homem. Não tem vagina, né? Um homem por outro homem, né? A maioria dos instrumentos para mensuração de disfunções sexuais são voltados para heterossexuais e não foram validados para homossexuais. Aí uma falha também. Portanto, ele conclui, claro, que há a necessidade de mais estudos de boa qualidade
é sobre a função ou a disfunção sexual em homens que fazem sexo com homens. Ou seja, aquele achado anterior ele é útil, mas vamos ver isso com bastante espírito crítico. Pois bem, em seguida a gente fala de algo que eu aprendi me preparando para essa aula e comecei a me questionar, porque realmente, vocês vão ver aqui que tem um dado importante, porque eu mesmo não recebo tantos homens no consultório, temos vários homens que fazem sexo com homens e que não me trouxeram isso, pelo menos não já assim tão de início, né? Que é a dor na prática receptiva anal, né? Damon e Ross, em 2005, né, estudaram uma população de 404 homens que fazem sexo com homens e encontraram a presença de dor na prática receptiva anal em 55 deles, ou seja, 14% dos homens têm essa queixa de dor na prática receptiva anal, mas de forma muito relevante. Esses homens trouxeram que a maioria deles relatou ser desde a primeira relação, tá? E depois foram seguidas de medo e de esquiva de relações sexuais, ou seja, há aí sofrimento, vamos lembrar do conceito básico, né, em sexologia. Se há sofrimento, ele tem que ser abordado. E aí, olha que interessante, a causa primária que a maioria deles relatou, conseguiram fazer correlações, né, foram fatores psicológicos associados às relações sexuais e não a noção de que a dor na prática receptiva anal é necessária para que ocorra o prazer na relação sexual. Ele aproveita já e dá algumas diretrizes, mas o mais importante é orientar esses homens quanto à importância da lubrificação, antes da penetração, do relaxamento e da estimulação digital, sendo que o relaxamento está muito ligado também à questão também psicológica, né? No ILE, em 2013, fez uma revisão de 38 artigos sobre dificuldades sexuais em homens que fazem sexo com homens, e vejam só, é aí que eu aprendi aqui, né? A dor na prática receptiva anal foi um dos principais achados e aponta a demanda, isso é importante, a demanda por terapeutas mais abertos a discutir especificamente esse problema. Ou seja, a gente pode até estar achando que a gente está muito aberto, mas há necessidade de perguntar ao paciente, né? Muitas vezes ele não sente, a grande maioria não sente, que os terapeutas, as pessoas que estão atendendo a eles, realmente estão abertos a ouvir esse tipo de queixa. Então, eu agora vou passar a perguntar para todos se está acontecendo isso, embora seja uma questão delicada, mas é necessário perguntar. A Gravsky e Kasparek, em 2020, agora, em dados coletados de 1.443 homens que fazem sexo com homens, né, ele e pesquisou aí, usando a escala de Likert, né, que é uma escala de mensuração de dor, encontrou que essa dor tinha uma forte correlação, vejam só, com ansiedade de desempenho e homofobia internalizada. Agora, sobre essa ansiedade de desempenho, né, alguém pode perguntar, mas ele não está fazendo a prática receptiva? Pois bem, há um relato, né, fala isso na publicação, e eu constato isso no consultório, que muitas vezes alguns homens que relatam dor, que fazem a prática receptiva anal, o fazem por medo de perderem a ereção se forem ocupar a posição de quem vai penetrar. Ou seja, ele tem aí uma ansiedade de desempenho, se submete a uma situação de a prática receptiva anal sem querer ou sem ser exatamente o que ele está procurando, justamente para evitar constrangimento, para evitar parceria. E isso eu já constatei essa queixa em alguns pacientes. Importante aqui a homofobia internalizada. Pois bem, a gente falou aqui de estatísticas e queixas específicas, né, que são importantes, mas a gente fala tanto do fator psicológico, fator psicossocial. Então, vamos ver, eu fui procurar o que é mais descrito na literatura sobre o que são esses estressores, né? Encontrei esse termo muito interessante, que é o estresse de minorias, que é o termo utilizado para o estresse implícito aí, né, nos grupos minoritários, e os homens que fazem sexo com homens são parte desse grupo, né? A primeira delas, né, a Iwan e colaboradores, em 2014, descreveu que 33% desses homens, dos homens entrevistados, referem que se sentem discriminados. E aí, a palavra discriminação vem muito próxima, né, da palavra exclusão. Uma vez me perguntaram, qual é o grande problema da comunidade LGBTQIA+, né? Eu falei que poderia reduzir, assim, a base de tudo na questão da exclusão, que é ela que acaba incluindo todo o resto dos problemas. Mas olha aqui, 33% se sentiu discriminado. Depressão foi relatada em 44,1% desses homens entrevistados. Isso é altíssimo, né, gente? 16,7% tiveram pensamentos suicidas, né? E eu quero deixar uma coisa clara, que a gente não pode colocar aqui, não vamos confundir, eu ia falar isso no início desse slide.
Desde a década de 70, a homossexualidade não é considerada algo patológico, o homossexualismo caiu. Então, que fique claro, eu não quero que seja interpretado que as pessoas que são, os homens que fazem sexo com homens que são homossexuais, são por causa disso tudo. Não, isso aqui acontece dentro dessa população que já é identificada como pessoas que fazem, homens que fazem sexo com homens, homossexuais, bissexuais, etc. E, assim, é importante para a gente compreender essa população mais aqui, né? A ansiedade está aí, né, gente? A ansiedade, sempre nas disfunções sexuais, é uma queixa que foi frequente ali. E, junto com ela, não pude deixar de citar aqui, que também é relatado lá, uma outra disfunção que a gente não falou antes, que é o excesso de desejo sexual. O desejo sexual hiperativo, né, ou chamado também o satirismo, que acompanha muito o quadro de ansiedade. E isso aqui, eu acredito, eu não encontrei tantos trabalhos a respeito disso, especificamente homens que fazem sexo com homens, mas eu acredito que isso aqui é muito pouco estudado, precisa ser mais estudado, porque, inclusive, está relacionado, por exemplo, a comportamento sexual de risco, nessa população que é bastante ansiosa, e vamos lembrar que dentro desse comportamento sexual de risco, muitas vezes esse homem fica exposto a situações que ele precisa de ajuda e não tem para quem pedir. Então, assim, eu acho que é um grupo que precisa ser mais estudado, um aspecto que precisa ser mais estudado, e é esse excesso de desejo sexual, que pode sim acompanhar qualquer pessoa que está com quadro de ansiedade, né? Mas eu não encontrei estudos a respeito, ele apenas é citado em um outro estudo aqui, tá? Os entraves para se apresentar socialmente como homo ou bissexual. Isso é uma queixa que a gente vê muitas vezes, né? Quer dizer, o paciente chega e fala, doutor, eu vivo uma vida heterossexual, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu construí toda uma vida, né? E eu me sinto mal por não ter me assumido desde o início, de ter me casado, mas eu achava que fosse uma situação que fosse passar, e não passou, né? E ainda, se eu tivesse que me assumir lá em décadas passadas, hoje a coisa está um pouco mais aceita, mas era praticamente um suicídio social dizer que você era um homem homossexual ou mesmo bissexual. Essa é uma situação que acontece com frequência, dentre outras situações, eu citei apenas um exemplo. É muito difícil, né? A população em geral fala, você tem que se assumir, você tem que ter personalidade, bate palma para quem se assumir, mas realmente é uma coisa que não é tão simples assim. Há perdas nesse homem se apresentar dessa forma, né? A falta de aceitação pela família é relatada em 20% dos casos, tá? 20% desses homens referem que têm problemas de aceitação pela família. Isso é muito problemático, né? Problemas dos relacionamentos íntimos, inclusive violência, 21,9%. Sim, homens também sofrem situações de violência doméstica, sim. E para quem reclamar? Delegacia da Mulher vai aceitar esses homens? Não. Ele vai ser respeitado ao chegar para reclamar disso numa delegacia comum, por exemplo? Não sabemos, provavelmente não. É uma população que está desassistida, né? Dificuldades com autoimagem, né? Isso acontece hoje na população geral, mais frequentemente, também em homens, não só nos homossexuais, mas há sim um relato muito frequente de dificuldades da autoimagem, talvez por um padrão estabelecido, uma cultura de que tem que ser mais bem cuidado, em situações que extrapolam até a normalidade, muitas vezes, e merecem ajuda, porque não está acontecendo à toa, né? E com ela veio o quê? Preocupações com o envelhecimento. Não é infrequente esses homens chegarem e falarem, eu estou ficando velho, eu não tenho filhos, eu não tenho uma parceria, e a falta dessa parceria pode acarretar mais angústia ainda, enfim, e vem a grande preocupação, onde 24% refere o quê? Solidão, muito simplesmente. População solitária, justamente por essa condição de ser um homem que faz sexo com homens. Eu deixei, por fim, 2 desses aspectos que eu acho que, de alguma forma, eles não são vistos aí não têm sido vistos com tanta... não tem sido dada a devida relevância para eles. E eu, propositalmente, trouxe 2 estudos nível 1 de evidência, tá? Para falar desses 2. Primeiro, que a minha colega já falou, ressaltou isso na apresentação dela anteriormente, sobre a homofobia internalizada, né? Esse aqui foi um estudo de 2010, conseguiu juntar um N de 5.831. Ele constatou que a homofobia internalizada está mais presente em faixas etárias mais avançadas, talvez devido a uma cultura do passado menos inclusiva, né? E aí está muito grave, maior correlação com depressão do que com ansiedade, ou seja, provavelmente casos mais graves. O que seria, né, essa homofobia internalizada? É justamente as noções, os aprendizados
né, os valores que esta pessoa, esse homem, que seja homo ou bissexual, traz, e que são de natureza homofóbica. Ele mesmo se discrimina. Agora, não adianta a gente virar para esse paciente com aquela conversa de, você precisa se aceitar, etc. e tal, aquela forma de falar. Não. Isso tem muito mais a ver com ajudar esse homem a questionar esses valores dele, talvez reaprender como é que são esses valores, questionar esses valores, eu posso garantir para vocês, não dá para fazer isso numa única consulta. Isso aí o paciente tem que ir se questionando, são em camadas mais profundas de um processo terapêutico ou analítico que ele consegue chegar lá, mas há essa necessidade extremamente frequente. E é muito doloroso quando esse paciente chega a constatar isso, né? Ou mesmo ele sabe, mas, enfim, para admitir isso. E aí, por último aqui, eu gostaria de ressaltar um grupo que eu acredito que está subestimado ou que merece mais atenção. E vejam bem, nível 1 de evidência aqui, que é o grupo. Existe aí uma noção geral, né? Parece que tem essa noção, né? A gente nota isso com frequência. Que o homem que se diz bissexual, na verdade, ele é indeciso. Né? A impressão que dá é que as pessoas atribuem assim, então ele está desse jeito, ele não se assume. Na verdade, ele é bissexual. Mas o fato é que a bissexualidade existe, sim. Né? Agora, olhem só esse estudo. Esse estudo nos mostra que os bissexuais têm maior chance de depressão e ansiedade quando comparados com heterossexuais e também quando comparados a homossexuais. E olhem as causas. A discriminação, inclusive, principalmente, por pares, né, por outros homens que fazem sexo com homens, e ainda a questão da invisibilidade, sendo que essa invisibilidade acaba sendo responsável pela falta de assistência específica a esses homens. Esse é um grupo que a gente precisa dar mais atenção a eles, sim, porque eles não estão recebendo a devida atenção até onde eu tenho reparado. A gente precisa ficar mais atentos a eles. Pois bem, então, para a gente concluir, né, pelo menos no que a gente constatou aqui, a disfunção erétil parece ocorrer com maior frequência em homens que fazem sexo com homens. Parece. A ejaculação rápida, por sua vez, parece ocorrer com menor frequência em homens que fazem sexo com homens, embora esse achado mereça estudos mais específicos. Né? A dor na prática receptiva anal ocorre com frequência e pode ser causa de sofrimento relevante. O profissional precisa se mostrar disponível para falar a respeito, ou seja, ele tem que tomar a iniciativa de falar a respeito disso. Né? E as questões relacionadas à saúde mental podem, sim, ser uma grande causa de disfunções sexuais ou podem piorar essas disfunções em homens que fazem sexo com homens, principalmente a depressão, a ansiedade, a homofobia internalizada, assim como questões relacionadas à aceitação, exclusão social, dentre outros, e precisam ser abordadas pelos profissionais que atendem a essa população. Por fim, meu contato, se algum contribuidor quiser entrar em contato e tudo mais, é sempre um prazer poder conversar com as pessoas a respeito disso. Muito obrigado. André, muito obrigado, né, seguindo a mesma linha, né, que a Luana, a tua apresentação também bastante abrangente, você trouxe dados muito importantes e relevantes, né, sobre particularidades, né, de homens que fazem sexo com homens, né, e o que chama a atenção na apresentação, né, de vocês dois, né, é que esse modelo, né, que foi construído em relação ao funcionamento sexual, né, Luana e André, né, ele foi muito baseado, né, em relação às pessoas cis, né, como talvez a gente precisa compreender e estudar mais, né, sobre essas particularidades, né, especificidades, né, desse grupo de população que cada vez mais se mostra, né, presente nas nossas práticas, né? E para a gente terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para vocês dois, tudo bem? A pergunta, né, ela é a seguinte, né? Vocês, que recado que vocês poderiam dar, né, para os outros colegas que estão aqui nos assistindo, para os outros profissionais da saúde, das diversas áreas aí do conhecimento, para quem nos está assistindo, né, para que a gente incorpore mais, né, esse tema, que conselho que vocês poderiam dar, como vocês fazem na prática de vocês, né, para levar, assim, uma mensagem final aqui da nossa webinar. Já que você... Começa você, André, depois a Luana vai na sequência. Vamos inverter agora aqui. Ok, bom, eu pego de surpresa, mas vamos lá. Eu deixaria como recado para os colegas uma mensagem de uma coisa que eu tenho refletido a respeito de mim mesmo, tá?
ao atender essa população que pode ter esses homens, como agora de homens que fazem sexo com homens, mas também as mulheres também. Eu acho que nós, que lidamos com a área da sexualidade, precisamos nos questionar. Eu estou me questionando cada vez mais. Eu me questionei ao preparar para essa aula sobre onde é que está a minha homofobia internalizada e onde é que eu posso estar falhando ao atender essas pessoas. Por exemplo, a questão da dor, na relação homoreceptiva me marcou muito. Eu não estou perguntando isso. Essa questão da homofobia internalizada é uma coisa que as pessoas falam, mas a gente precisa entender que está em todos nós. Aliás, não é que está dentro da nossa cabeça, está na estrutura da sociedade. A gente pode notar essa homofobia internalizada, às vezes não é nem com a intenção de fazer o mal. Às vezes a coisa está estruturada para ser daquele jeito. A sociedade é estruturada para isso. É aquela pessoa que tenta ser incluída, ter uma postura normal, né, normativa, digamos assim, quer ter família, mas acontece que a estrutura não é feita, por exemplo, para ter 2 pais, para ter 2 mães, aí essa criança é chamada para o aniversário ou não é chamada para o aniversário, são exemplos que a gente vê, às vezes, acontecendo, né? Vai chegar a questão qual é o banheiro que vai usar, essa é uma discussão muito nessa comunidade, né, que existe também, aí no caso até não é dos homossexuais, mas situações diversas na sociedade. Eu acho que a sociedade está tentando ser inclusiva, está tentando muito, muito, muito ser inclusiva. Mas é preciso que ela entenda, as pessoas precisam olhar para dentro de si, onde é que realmente está acontecendo, onde é que eu posso estar realmente ainda não está sendo inclusivo, porque realmente a questão da homofobia internalizada é muito marcante para esse pessoal, e nós profissionais, por mais que a gente se ache bem resolvido, bem elaborado, eu acho que esse é um questionamento que a gente tem que fazer o tempo todo para que essa população possa se sentir acolhida, né? A discussão acerca das letrinhas LGBTQIA+, todo mundo fala, mas é coisa chata, toda hora, não sei mais o quê. Vamos lembrar que, se a sociedade fosse realmente inclusiva, estruturalmente inclusiva, essas letrinhas não existiriam. Então, eu entendo muito toda essa população, não só de homossexuais, como o resto da população LGBTQIA+, que ela demanda hoje um espaço na sociedade, tá? Essa população não é de pessoas que têm que ficar à margem da sociedade, são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, são advogados, juízes, promotores, faxineiras, garis, pais, mães, enfim, são pessoas normais da sociedade, normais no sentido normal mesmo, normativo, podem estar ali, tem muito a contribuir para a sociedade, e nós precisamos nos questionar o tempo todo, onde é que nós também aprendemos a ser homofóbicos, né, a carregar essa homofobia, e onde é que a gente pode melhorar a cada dia. Eu estou um tropeço por dia mesmo trabalhando com essa população. Então, vamos ficar atentos a isso. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Eu vou passar aqui a palavra para a Luana, e antes de passar para ela, comentar também outro detalhe da apresentação de ambos, né, que vocês também valorizaram a questão da idade das pessoas, né, como a idade, né, no avançar da idade, é importante a gente estar atento também, né, para aquelas pessoas com mais idade e com essas questões, né, nas suas vidas. Então, isso foi bem legal também. Então, na sequência, Luana, para a gente finalizando. Uma coisa que é muito importante é que esse acolhimento que eu citei nas considerações finais, porque essas mulheres, quando elas vão em consultas de rotina, de ginecologista, sofrem muito, sentem muita angústia e vergonha de revelar a orientação sexual. E dessa forma, o posicionamento do médico que está em frente a ela ou qualquer outro profissional de saúde sempre está pressupondo que aquela mulher é heterossexual. E ao pressupor, elas se sentem mais oprimidas e envergonhadas para discordar dele, né? Falar que não é verdade. E isso tem sido descrito muito na literatura, em diversos países. Inclusive, há um estudo holandês que entrevistou mulheres lésbicas referentes ao desejo sexual e perguntou se elas procurariam serviço de saúde referente a tratamento desses problemas sexuais, e elas falaram, não vou procurar o sistema de saúde porque ela está direcionada só para a população heterossexual. Ou seja, se a gente pensa a população lésbica da Holanda, que é um país super liberal, que já aprovou o casamento gay há muito tempo,
elas já se sentem discriminadas, invisíveis, imagine no restante do mundo. Então, é muito importante o médico realmente criar isso. Não é o ginecologista, qual a sua última menstruação, o que você faz para evitar filho? Ah, eu não uso nada. Ah, então você não quer engravidar? Tipo, pressupondo que aquela mulher heterossexual tem relação com homem e pode engravidar. Não. Você faz sexo com homem, mulher. É assim, e é o comportamento sexual. Se ela falar, sou lésbica, sou bissexual, isso não vai importar tanto. Mas é importante criar esse ambiente acolhedor para ela falar, para ela se identificar, não pressupor quem é. Luana, muito obrigado aos dois pelas excelentes apresentações. E cá estamos nós, né, o departamento LGBTQI+, na luta, nessa semana em especial, né, contra a homofobia. Né, veio muito a calhar a apresentação de vocês, as falas de vocês também, e que a gente leve e perpetue essa mensagem adiante. Então, a todos que aqui nos assistiram, muito obrigado pela presença e até a próxima quarta-feira, no próximo evento. Uma boa noite para todos e muito obrigado novamente a vocês dois. Até. Obrigada, boa noite. Muito obrigado. Boa noite.